Fernando Michel, professor de Sociologia do Conhecimento a Michel. Sejam bem-vindos ao canal Viver para Educar. Hoje, essa videoaula aqui é para falar um pouquinho, fazer uma introdução sobre esta ciência que é a Sociologia. E nos últimos anos, a Sociologia ela começou a ser cobrada nos maiores vestibulares do Brasil. No Enem, cai muita questão que não é Sociologia. Pelo menos, quando acontece isso, envolve algum tipo de conhecimento sociológico. Claro, também se vai pegar os vestibulares lá de São Paulo, Paraná, aqui de Salvador, ou de qualquer outra grande capital, por exemplo, essa disciplina já faz parte da grade, como nos últimos anos começou a frequentar a grade do ensino médio. Portanto, já que começou a frequentar também as provas vestibulares. Se não, questões com esse nome, Sociologia, o nome de Sociologia, mas que envolve algum tipo de conhecimento sociológico. Às vezes, nas questões de história, um pouquinho na geografia, mas muito pouco. E mais ou menos por aí. O termo sociologia, ou seja, essa ciência, esse conhecimento da sociedade, ele é novo. A sociologia ela é uma ciência que nasceu da mãe de todas as ciências, de todas as humanidades, que é a filosofia. E se você der uma olhada aí nos livros, ela não vai aparecer antes do século XIX, que consiste, podemos dizer, o que consiste a sociologia. Essa é uma definição bastante clichê, mas é mais ou menos isso mesmo. A ciência humana, aliás, vou fazer aqui uma crítica nesse sentido. Ciência humana é um termo meio estranho para essa questão. Particularmente, eu não gosto do termo ciência humana, porque o pensamento científico ele é muito mais facilmente aplicado, na verdade, nas ciências exatas. Aquela coisa de toda vez que eu misturo isto, misturo aquilo, eu consigo alguma coisa. Se eu aquecer, por exemplo, o metal a uma determinada temperatura, ele sempre vai dilatar de um determinado tamanho e centímetro. Essa coisa de você tratar os conhecimentos humanos, hoje o termo que se usa bastante é humanidade. Com esse pensamento científico, você cria essa coisa da ciência humana. Mas é um termo meio controverso. É um termo já é um termo consagrado, então a gente pode usá-lo. Essa ciência humana, ela estuda o quê? Ela estuda os fatos sociais. Você pega, por exemplo, e é importante você pensar nisso para você começar a entender a sociologia. Você tem que entender da seguinte forma. Quando você imagina que vai estudar um fato social, por exemplo, você pode pensar em estudar a violência. É um exemplo bastante interessante. A violência contemporânea, a violência urbana, a violência rural, qualquer coisa desse tipo, nesse sentido. Você vai começar a olhar para essa coisa da violência com olhos mais científicos. Você vai tentar fazer o quê? Vai tentar aplicar o método científico da melhor maneira possível para poder tentar entender esse fato social, esse fenômeno social. Mas vamos ter muito cuidado com esse termo de fenômeno social. É mais comum fato social. É mais ou menos isso para poder entendermos essa introdução da sociologia. Você vai tentar olhar alguma coisa que está acontecendo na sociedade com um olhar um pouco mais abrangente, voltado mais para a ciência, um pouco mais científico.
tentar aplicar, por exemplo, métodos quantitativos, qualitativos, para tentar mensurar, para tentar entender um pouco o que está acontecendo na sociedade. Muitas vezes, se você for pegar aí os departamentos de ciências humanas, de sociologia, na verdade, nas universidades, você vai poder ver, notar que muitos desses departamentos eles vão acabar estando ligados a políticas públicas. Você entende um problema, por exemplo, como a questão da moradia, da carência de moradia. Isso é um fato social bastante importante que ocorre nas grandes capitais e até mesmo nas cidades um pouco menores. Você vai estudar os agentes sociais e vai tentar fazer o quê? Imaginar como você pode gerar conhecimento. E esse conhecimento muitas vezes ele vai servir para orientar políticas públicas, certo? Claro que nos vestibulares, como é que eu posso te falar que isso aparece? Muito baseado em textos, obviamente, porque estamos falando de humanidades, de ciências, ciências humanas. E você vai ter que fazer o quê nessa questão? Você vai ter que pensar na questão da sociologia, na Santíssima Trindade, para poder lembrar a base da sociologia. Quem estuda sociologia, qualquer um que lida com ciências humanas, pode ser história, geografia, vai lidar sempre com a Santíssima Trindade. Alguns chamam até de os três patetas. Eu mesmo, por sinal, gosto muito de falar dessa forma, para poder até mesmo lembrar algumas coisas. Aqui você vai poder ver, no fundo, Emile Durkheim e dois alemães, o Karl Marx e o Max Weber. Esses três cientistas sociais, eu vou colocar aqui, você vai poder visualizar. Esses três estudiosos da sociedade, eles são a base, o tripé da sociologia. Você está aí falando do século XIX, está falando do comecinho também do século XX, e estamos falando especificamente dos três. Claro que você pode encontrar textos de muitos outros autores, muitos outros estudiosos. Você vai, por exemplo, encontrar textos contratualistas franceses, que começou. Você vai encontrar textos até mais contemporâneos, por exemplo, do Adorno. Você vai também encontrar textos como, por exemplo, do Habermas. Então, são textos mais atuais, você encontra esses textos. Mas, no geral, quando vamos falar de sociologia, vamos falar nessa trifetinha, nesse trio, os três estudiosos. O Emile Durkheim, ele é considerado o pai dessa ciência, da sociologia. O Durkheim ele foi o primeiro a pensar em aplicar os métodos para poder entender os fatos sociais. Ele mesmo criou essa coisa de estudo do fato social. Então, quando vamos buscar a origem, se você quiser fazer um autoestudo, você vai ter que buscar o quê? O Emile Durkheim, por exemplo, o estudo mais famoso do Durkheim, ele trata de uma questão bastante comovente, bastante interessante. O que foi que ele fez? Ele estudou o suicídio. O Durkheim ele escolheu o fato social, o suicídio, e começou a encarar como um fato social. E ele fez o quê? O Durkheim ele começou a tentar estudar quais são os tipos de suicídio, para poder tentar compreender, porque eles acontecem. Ele até colocou ali bem bonitinho os estudos dos fatos sociais. Está aqui o primeiro dos sociólogos, que é o Emile Durkheim, bastante interessante, bastante importante. Já o Karl Marx, eu acho que para muitos, ou para a grande maioria das pessoas que se interessam nessa ciência, é quase impossível você nunca ter ouvido falar no Karl Marx.
até mesmo porque a partir dos escritos do Marx, você gerou o quê? Gerou um marxismo. E aí você começa a fazer essa misturar muitos socialismo, socialismo científico, marxismo, socialismo, comunismo, e aí você começa a misturar um pouco, mas todos eles, de uma certa forma, de um modo geral, claro que antes, muito antes, já existiam alguns escritos que já apontavam para esse canto, esse lado, mas o Marx ele é muito controverso, porque além de estar dentro das ciências humanas, ele também ele é estudado na economia. O Marx ele abrangeu bastante, e também na filosofia. Você tem o Marx filósofo, você tem o Marx economista, e temos também o Marx sociólogo, cientista social. Mas você vai encontrar o Marx, naturalmente, falando o quê? Na crítica à propriedade privada. Ele vai falar muito dessa questão, falar que a propriedade privada é o grande problema da humanidade, uma questão que ele bate muito. Ele vai falar o que mais? Ele vai falar da exploração da mão de obra. O Marx ele vai falar do homem pelo homem. O Marx ele vai abordar a questão das divisões das classes sociais. Isso é um fato muito importante, muito comum nessa questão nos escritos do Marx. O Marx ele fala que você tem aqueles que são proprietários dos meios, naturalmente dos meios de produção, ou seja, que tem as máquinas, que tem esse poder. Claro que estamos pensando no século XIX. Hoje em dia é muito mais difícil falar dessa maneira. E depois está falando o quê? De quem não tem, só tem a força de trabalho para poder vender e poder sobreviver. Ele vai falar de exército industrial de reserva. Você tem vários e aí vai desenvolver. Ele tem, por exemplo, dois livros famosíssimos e muito importantes para a leitura, para podermos entender. Um mais militante, que é o Manifesto Comunista. Ele escreveu junto a seu grande amigo, Engels. E o outro um pouco mais científico, que é a grande obra do Karl Marx, que é o Capital. O Capital é uma obra extremamente complexa. O Capital levou a ele, aliás, terminou de ser publicado até mesmo depois, um pós-vida, depois da morte dele. Para completar essa trifetinha que temos, a Santíssima Trindade, você vai poder falar também de outro alemão, do Max Weber. Também, é claro, nesse quesito, o Weber já deu já um pouco mais amarrado, porque ele vem um pouco depois, é um pouco mais contemporâneo. Então ele consegue dar uma amarrada, digamos assim, mais compreensiva. Até por isso, muito da sociologia dele, a sociologia de Max Weber é conhecida como uma sociologia compreensiva. Ele até fala, olha, não é bem uma divisão sempre de proprietários contra trabalhadores, contra operários, proletários, que o Weber vem abordando. Ele consegue criar alguma coisa um pouco mais compreensiva, um pouco mais fácil de compreender. Ele começa a tentar entender que a sociedade não é uma coisa dicotômica, aquela dicotomia, ele não é bipolar, a sociedade é ali ou aqui, tá? O livro mais famoso do Weber, o Weber escreveu muitíssimo, diversas obras, mas o livro mais famoso dele é A Lógica Protestante e o Espírito do Capitalismo. Ele tenta explicar porque o capitalismo ele se encaixa bem com o protestantismo e as críticas, né, que aquela coisa que o catolicismo, a teia católica do cristianismo, a original, né, ela não se encaixa bem com o espírito do capitalismo. Esse livro dele, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, é um livro
bastante interessante. É claro que, como ele escreveu muito também, você vai encontrar, por exemplo, um dos pontos que o Weber mais trabalha é a questão do monopólio legal do uso da violência. Porque, na verdade, o Estado, nesse pensamento do Weber, o Estado ele é constituído, ele é o único que tem um monopólio para poder usar violência. Eu não posso chegar na rua e usar violência. Eu seria processado, seria preso por isso. Quem pode usar legalmente a violência é o Estado. O Estado tem o poder para poder usar essa violência. Isso muitas vezes é lembrado para falar o quê? Para falar sobre a questão da repressão, naturalmente as manifestações, sejam elas legítimas ou não. Então você tem, e é claro, isso aqui é apenas uma coisa para aguçar os sentidos daquele que tem interesse em entrar no estudo sociológico. Eu estou aqui passando para vocês os 3 principais estudiosos. Se você quiser se envolver, se aprofundar mais, comece, por exemplo, por esses 3. Procure o Émile Durkheim, procure estudar a vasta obra do Karl Marx, procure também entender um pouco sobre o Max Weber, e aí você vai partir deles, você vai começar, claro, você pode associar outros escritos anteriores, mas a sociologia, digamos assim, ela nasceu com esses 3 patetas. E daí para frente ela se tornou uma ciência extremamente conhecida e muito útil nos nossos dias atuais, no nosso contemporâneo. Entender os fatos sociais a partir de um ponto de vista científico. Beleza, galera? É isso aí. Quem gostou desse conteúdo, aperta o sininho, inscreve-se lá no meu canal, no YouTube, eu estou no Facebook também como Fernando Correia. E até o próximo vídeo, até a próxima aula, galera. Valeu!